E aí, tudo bem? Sou Alfredo Oliva, sou professor universitário e quero falar então de Judith Butler e fundamentalmente no vídeo de hoje eu quero trabalhar com o conceito de performance e de gênero. Bom, eu gostaria de esclarecer que eu já gravei um vídeo sobre esse tema e eu estou regravando porque eu cometi um erro naquele vídeo, um erro que inclusive foi identificado e apontado pelas pessoas que acompanham o canal. Então eu decidi regravar, primeiro porque não é justo deixar um vídeo colocado publicamente com erro. Segundo, que eu acho que o tema é extremamente importante e interessante, então achei que valeria a pena gravar uma nova versão, né? Não simplesmente retirar o vídeo que continha o erro, mas substituí-lo por um outro mais ou menos igual ou mais ou menos parecido com ele, né? Porque, enfim, né? Não faria sentido simplesmente gravar igual, né? A gente sabe que toda vez que a gente volta para discutir o mesmo tema, o nosso modo de enxergar o tema é diferente. Muito bem, então vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre Judith Butler, começando discutindo quem é, ou lembrando quem ela é, né? Ela é uma filósofa norte-americana, nascida em 1956, significa que ela tem agora algo em torno de 65 anos. Lembrando que ela é de família judia, né, de formação no judaísmo, e ela é uma especialista no debate sobre gênero. Mas é importante a gente lembrar que, embora a Judith Butler esteja no cenário internacional identificada sobretudo como uma especialista em gênero, ela é uma filósofa e que trabalha com diversos temas da filosofia, inclusive com um debate em torno de gênero, mas ela não discute apenas gênero, né? Então ela tem livros sobre teorias da sujeição, sobre a questão da relação entre judeus e palestinos, tem livros sobre a questão dos refugiados, sobre diversas minorias sociais. E então eu diria assim que ela é uma filósofa muito importante para o cenário atual, contemporâneo, né? Provavelmente é uma das filósofas mais importantes da atualidade e tem ideias muito interessantes e originais. Eu diria assim que o único problema que eu vejo em relação a Judith Butler é o fato de que os textos dela são permeados por uma escrita densa e difícil, né? Ou seja, não é qualquer pessoa que consiga ler com certa facilidade as coisas que ela escreve, né? Ela pressupõe a leitura de muitos outros autores e autoras. O estilo é bastante denso, bastante rebuscado, né? De qualquer forma, no meu modo de ver, a despeito de todas as dificuldades, é uma autora que é acessível no sentido de que a gente pode ter acesso, contanto que faça algum esforço para isso. Naturalmente, essa regra vale para qualquer autor ou autora, né? Quanto mais você lê essa pessoa, mais facilidade você vai passar a ter. Ok? Então, ela é conhecida por seus livros sobre gênero, né? Principalmente o livro Problemas de Gênero, mas há outros livros e diversos artigos sobre o tema, mas ela estuda tantos outros temas e é importante que a gente lembre e saiba disso. Eu acho que o debate sobre gênero da Judith Butler é um debate que perpassa ou que dialoga com a filosofia da linguagem performativa de Oxford, né, de um autor chamado John Austin. Há um texto dele chamado Quando Dizer é Fazer. Na verdade, não é um livro publicado por ele, né? São aulas que ele ministrou, que foram compiladas e que provavelmente foram assim denominadas pelos editores dessas aulas, né? Mas o título é Quando Dizer é Fazer. Como fazer coisas com palavras, né? Então o que nós temos basicamente nesse texto é um debate sobre uma dimensão da linguagem que é pouco enfatizada por nós mesmos na atualidade, né? Que é a ideia de que as palavras servem, claro, para designar coisas ou designar objetos concretos ou abstratos no mundo, mas as palavras também servem para que nós façamos coisas. Então, por exemplo, há uma série de verbos, né? Os verbos são utilizados para designar ações, são utilizados para um modo de ação, né? E
E tem os verbos que são performáticos por excelência, né? Então há situações em que nós utilizamos determinadas formas verbais e com elas nós não estamos designando nada, nós estamos realizando ações exatamente por meio dessas expressões verbais, né? Então, por exemplo, em ambiente religioso, quando há uma cena, por exemplo, de exorcismo, a gente sabe que o exorcismo propriamente é realizado por intermédio da palavra, através de uma palavra de ordem, né? Sai, se você quiser, né? Esse é um exemplo bastante utilizado, né? Se você está, por exemplo, como eu aqui, eu estou sentado diante de uma mesa, supondo que 3, 4 metros de distância de mim, tem uma criança, um bebezinho, que está se deslocando em direção a uma tomada, vai pôr a mão na tomada e vai levar um choque. Eu não tenho tempo para chegar até aquela criança antes que ela ponha o dedo na tomada, né? Então eu posso também gritar para essa criança: sai, para! Então eu estou com isso emitindo uma ordem e eu espero que essa ordem produza o efeito de impedir essa criança de chegar até essa tomada. Então é assim que se faz coisas por intermédio da linguagem, né? Então é importante que a gente diga isso, porque o debate sobre a questão de gênero, que perpassa, por exemplo, o livro Problemas de Gênero da Judith Butler, tem como pano de fundo um diálogo com esse tipo de filosofia, essa filosofia em que está pensando a linguagem não como na sua função designativa ou descritiva daquilo que está acontecendo no mundo, mas tem um diálogo com a linguagem pensada enquanto performance, enquanto modo de realizar uma ação. Então, o que eu acho que a Judith Butler procura fazer por intermédio do seu debate em torno do gênero, né? Então, eu acho que ela está procurando uma filosofia não especulativa do gênero, né? Então, por exemplo, ela não está tentando definir o que é gênero, ela não está querendo estabelecer os contornos daquilo que é gênero, né? Porque me parece que essa é uma tendência do mundo contemporâneo, um pouco querer dizer quais são os gêneros existentes, né? E um pouco isso seguiria o padrão normativo da heteronormatividade e binária, né? E a ideia é, se a gente está criticando essa normatização, o que a gente vai colocar no lugar? Uma nova normatização? Eu acho que a ideia dela a gente não quer colocar uma nova normatização. Ela está discutindo o gênero, mas ela não está discutindo o gênero para propor uma nova normatização. Por outro lado, ela está procurando fazer uma filosofia não especulativa, no sentido de que ela não quer procurar a essência do gênero, né? Porque encontrar a essência do gênero seria necessariamente desembocar numa nova normatização, né? Então, me parece que a ideia que permeia o pensamento dela é que o gênero não tem essência, mas ao mesmo tempo ela não está defendendo a ideia que o gênero simplesmente não é nada. Então, o que é o gênero? O gênero é uma performance, ou seja, o gênero é aquilo que alguém está performando no momento, né? Num determinado momento da sua vida, né? Então ela parece que advogando essa ideia da fluidez da própria ideia de gênero, né? Então o gênero é uma forma de ação, porque as pessoas eventualmente estão identificadas com determinadas formas de vida, mas o fato de elas estarem identificadas, e talvez seja necessário que elas estejam identificadas, não significa que essa identificação prenda essa pessoa a essa identificação. Essa identificação ela pode funcionar hoje, mas amanhã ela pode não funcionar mais. Então, essa ideia de que o próprio processo de identificação é um processo fluido, é um processo que não tem essência, é um processo que é um constante devir, um vir a ser, uma transformação constante. Eu acho que com isso ela consegue evitar, por exemplo, o niilismo, né? Que também é um debate filosófico, né? A ideia de que gênero não existe, ou gênero não é nada, né? Se gênero é uma coisa totalmente relativa, então não existe, e talvez a gente desembocasse aí na ideia então de que não tem nenhuma importância discutir gênero. Ela evita também o essencialismo, né? Então a gente sabe, por exemplo, que há um debate
né? Sobre a questão de gênero e sexo, né? As pessoas, por exemplo, diziam, não, gênero é um elemento cultural e sexo é natureza. Então ela está rompendo também com isso, né? Está rompendo com a ideia de que sexo é natureza, de que gênero é natureza, de que gênero é simplesmente cultura. Ela está evitando qualquer definição de caráter especulativo. E onde é que ela desemboca? Na ideia de que o gênero é uma performance, quer dizer, o gênero não tem necessariamente uma essência, mas o gênero é aquilo que está sendo feito por uma determinada pessoa, né? E aquilo que é possível ser feito é infinito, né? É múltiplo, é complexo, e me parece que esse é um caminho bastante interessante, né? Porque não oferece uma norma nem binária e nem restrita, mesmo que mais ampla, restrita ainda a um campo limitado de possibilidades, mas oferece o infinito para as pessoas. E oferecer o infinito para as pessoas é oferecer a liberdade para que elas possam criar e recriar a si mesmas da forma como elas bem entenderem. Me parece que aqui há um diálogo com a filosofia do Foucault, quando Foucault começa a discutir o conceito de estética da existência, né? Pensando a vida como uma obra de arte, né? Como algo que a pessoa vai inventando, que a pessoa vai criando. Agora, para que a vida possa se tornar uma obra de arte, é necessário que a gente esteja, primeiro, consciente dos processos de normatização. Segundo, que a gente esteja, então, performando algo além dessas normatizações que estão disponíveis nas sociedades em que nós vivemos, né? Então me parece que aqui que o conceito tanto de gênero como o conceito de performance, ou a associação entre esses dois conceitos, são bastante interessantes e bastante úteis para a gente discutir essa questão tão complexa que é a questão que envolve gênero. Bom, é óbvio, vocês percebem que eu não sou um especialista nesse debate sobre gênero, né? Na verdade, eu sou um leitor de Foucault e também tenho me tornado um leitor de Judith Butler. Tenho algum domínio das categorias, dos conceitos da filosofia da Judith Butler, mas é óbvio que para interpretar bem Judith Butler não basta conhecer a filosofia de Judith Butler, né? Há todo um campo discursivo sobre questões do gênero, né? E eu espero que eu esteja ajudando essas pessoas que se interessam por todo esse debate, porque eu sei que ler Judith Butler não é fácil, talvez isso não esteja acessível, inclusive para algumas pessoas que estudam gênero e gostariam de compreender Judith Butler. Então, o meu objetivo seria ajudar essas pessoas que são especialistas nesse campo a poderem ter um pouco mais de acesso ao pensamento da Judith Butler, que é uma pessoa muito interessante e muito importante, tá bom? Espero que tenha ajudado, tá? Deixa aí o seu retorno, a sua apreciação, né? Diga o que você achou do vídeo, se de fato eu conseguir ajudar você, tá bom? Eu espero que tenha contribuído para esse debate público. Um abraço e até o próximo vídeo.